Olá, igreja, bom dia, que a paz esteja com todos. Chegamos ao final do livro de Atos, último sábado do nosso comentário desse livro, que foi tão rico, tão poderoso, né? Acredito que todo mundo tenha sido abençoado durante a leitura, todo mundo tenha recebido um pouquinho mais de conhecimento, que é a nossa intenção, né? Fazendo esse propósito de chegar até o final do Novo Testamento. Peço que você permaneça conosco, que você não desista, não pare pelo caminho, mas que você coloque isso como propósito mesmo no seu coração, como meta, né? Chegar até o final do Novo Testamento, porque eu acredito que dessa forma a gente vai desenvolver esse hábito de leitura da Bíblia e de estudo, né? Que é tão importante para o nosso crescimento espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida cotidiana, né? No dia a dia. Tantas decisões que às vezes a gente precisa tomar e a gente precisa sempre nos basear, né, à luz da palavra, para tudo que a gente for fazer. Então, é importantíssimo que a gente conheça, né, tudo que está escrito nesse livro. Espero, sempre falo isso, né, mas eu espero de verdade que eu tenha conseguido te abençoar, que eu tenha conseguido acrescentar algo na sua vida, né, que eu tenha sido relevante aqui com as minhas palavras, com os meus vídeos. E, mais uma vez também, se você ainda continuar com alguma dúvida, tiver alguma interrogação aí no seu coração, que você não deixe passar essa oportunidade, né, de esclarecer. Que você deixe aqui nos comentários, ponha nos grupos, ou me procure no particular, né, vocês têm meu número, pode me chamar, que eu vou procurar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor forma que eu conseguir. Se eu não souber na hora, eu vou estudar, vou pesquisar e vou tentar te ajudar, tá bom? Para que não fique nada para trás, né? Nenhuma pendência, nenhuma interrogação ali, que tudo seja esclarecido. Se eu não souber, eu vou passar aí para os nossos professores, para quem está acima, quem tem mais entendimento que eu, e eles vão poder te ajudar, tá bom? Então não deixe passar, não fique com nada de dúvida no seu coração, mas que você seja esclarecido em tudo, tá? Se você for abençoado, quiser deixar o seu like nesse vídeo, quiser compartilhar com outras pessoas também, para que elas recebam, né, para que elas sejam abençoadas, você vai nos ajudar a crescer no nosso canal, tá? Deus abençoe a sua vida desde já e vamos iniciar nosso comentário de hoje para a gente não se demorar. Prometo mais uma vez que eu vou tentar fazer um vídeo curto, espero que pelo menos no encerramento eu consiga, para que você não se canse, né, de me ouvir. Então vamos lá. Capítulo 24, a gente vai hoje do 24 até o 28 para encerrar. E vamos lá então, né? A gente terminou na semana passada falando que Paulo, né, ele foi transferido então ali pelo chefe, né, pelo comandante do exército para o governador Félix, né, para que ele julgasse. Sendo um cidadão romano, né, o chefe ali do exército achou melhor transferir ele para o governador, que era alguém que estava acima dele, né, na hierarquia e que talvez fosse mais capaz de julgar a causa de Paulo, né? Então ele foi transferido e hoje a gente chega aqui então no 24, já na acusação de Paulo, tá? Na acusação que os judeus levaram então até o governador. Cita aqui que o sumo sacerdote, né, Ananias, ele vai para Cesareia para fazer a acusação formal, de forma formal. E os judeus contrataram ali, né, uma pessoa, um homem chamado Tértulo, que era como se fosse um advogado mesmo dos judeus, tá? Ele era um homem romano. Eu anotei algumas coisas aqui a respeito dele. Ele era um homem romano, bom de retórica, alguém que falava bem, né, que sabia se portar, que sabia estar ali diante das autoridades romanas. Então, conhecedor das leis romanas e bajulador. A gente vê aqui no discurso dele a forma como que ele começa, né? Ele começa ali bajulando o governador, né? Tentando ali já ser bem visto, né? Talvez ganhar alguns pontos ali com o governador, tá? Então, como Paulo era romano, né? E foi julgado segundo as leis romanas, os judeus fizeram o quê? Contrataram alguém que entendia daquelas leis, né? Que entendiam de como acusar, né, uma pessoa romana. Então eles contrataram esse homem aqui.
Ele começa, né, falando assim a respeito do governador: excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por sua providência cuidado notáveis, reformas em benefício deste povo. Então ele começa falando ali, né? Olha, o Senhor é alguém que trouxe uma paz perene, né, para esse povo. Paz perene significa uma tranquilidade profunda, né? Então, o Senhor é alguém que trouxe muita paz para esse povo. O Senhor é alguém que trouxe uma tranquilidade profunda, né? E aí ele entra nas acusações a respeito de Paulo. O que ele tem para falar ali, né? Ele começa chamando Paulo de peste, né, falando que Paulo era uma peste, alguém que agitador de revoltas entre os judeus e no mundo todo. Então, alguém que causa revoltas, que começa tumulto, alguém que tira a paz, né? O Senhor trouxe a paz, mas esse Paulo aqui, ó, ele é uma peste, e ele está tirando a paz do povo judeu no mundo todo, não só em Jerusalém, não só em Roma, não só em Cesareia, mas no mundo todo, tá? Então, ele fala isso a respeito de Paulo. É um líder de seitas dos nazarenos. Então, ele fala que o que Paulo está começando ali, na verdade, é uma seita, né? Não tem a ver com a religião dos judeus, não tem a ver com o judaísmo, mas é, na verdade, uma seita dos nazarenos. Alguém que quer profanar o templo, né? Isso era uma acusação grave, né? Os judeus, eles guardavam, né? Eles protegiam o templo assim como algo muito sagrado. Então, alguém que profana o templo, alguém que faz algo contra o templo, né? Alguém que estava falhando gravemente e que era digno de punição. Então, ele fala isso a respeito de Paulo, né? Ele traz essas acusações. Então, ele começa elogiando, bajulando ali o governador e termina com a acusação a respeito de Paulo, falando essas coisas. Então, encerrando ali a acusação a respeito de Paulo, né? Esse Tértulo termina, então, a acusação. E aí o governador dá um sinal, então, para que Paulo começasse a falar, né? Para que ele apresentasse a defesa dele. Era o justo, né? Então, ele queria ouvir os dois lados. Como ele ainda não conhecia a história, ele não sabia do que estava acontecendo, ele estava se inteirando ali do caso. Então, um fez a acusação e agora chegou a vez de Paulo apresentar a sua defesa, né? Diferente de outros discursos de Paulo que a gente vê, onde ele apresentava o seu testemunho, ele falava a respeito de quem ele era, da experiência que ele teve com Jesus e quem ele se tornou, né? Aqui ele já foi mais direto. Por quê? Porque ele estava diante de um governador romano. Então, talvez não fizesse sentido, né? Ele contar toda aquela experiência que talvez ele não fosse entender nada. Então, ele já foi mais direto aqui, né? E ele também, como eu já falei, né, era alguém muito inteligente, que sabia como se portar diante das autoridades. Ele começa também, né, chamando ali o governador de excelentíssimo. Ele fala assim, conhecendo o Senhor já há tanto tempo, né, eu me sinto eu me sinto à vontade para me defender, para apresentar aqui a minha defesa diante do Senhor. E aí ele começa contando a história, mas a história é recente, né? Faz 12 dias, mais ou menos, desde que eu fui preso, eu estava no templo, eu passei anos fora, né? Ele tinha acabado de chegar realmente da viagem, né, que a gente falou nas outras semanas. Então, assim, eu cheguei em Jerusalém para adorar, eu cheguei em Jerusalém para entregar os meus donativos, as minhas ofertas. Diferente do que ele está falando, né? Eu passei os dias ali de purificação, conforme diz a lei. Eu não causei tumulto nenhum, não tinham muitas pessoas junto comigo. Eu estava ali na paz, na tranquilidade, eu não discuti com ninguém dentro do templo, né? E eles não têm prova concreta contra mim, eles não podem provar isso que eles estão falando. Essa foi a defesa de Paulo, né? E aí ele fala a respeito do caminho. Agora, a respeito do caminho, aqui eles estão chamando de seita, sim, né? Eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Né? Então ele fala assim, realmente eu acredito em Deus.
Se eles estão chamando de seita, né, eu já não sei, mas eu acredito em Deus, eu sirvo o Deus dos nossos pais, que foi a quem eles serviram no passado, de quem foi dito pelos profetas, e eu cumpro tudo a respeito da lei, né? Então não tem essa acusação que eles estão me fazendo, é infundável. Eles não têm provas concretas, eles não podem provar isso que eles estão dizendo. Porque eles me prenderam ali no templo no momento de paz, no momento de tranquilidade, né? Não tinha revolta nenhuma, não tinha tumulto nenhum. Eu estava ali terminando a minha purificação e eles me prenderam, tá? Como o governador estava se inteirando do caso ali, né? Sem saber exatamente, estava ouvindo as duas partes. Ele decidiu, então, suspender o julgamento, né? Não vou dar nenhum veredito agora, vou suspender por hora e vou aguardar a chegada do comandante Lísia, né? Para tomar uma decisão a respeito de vocês. Então, o comandante que enviou Paulo para cá, né? Ele vai vir e vai me apresentar, ele vai me inteirar realmente do que aconteceu para que eu possa entender e aí sim dar um veredito, tá? Então, por hora, o julgamento ali ficou suspenso. Aí já do versículo 24 até o 27, para a gente encerrar o capítulo 24, o governador ele vai ouvir Paulo mais uma vez, mas agora ele vai junto com a sua esposa, chamada aqui de Drusília. Isso. Ele vai junto com ela, né? Fala aqui que ela era uma judia, e eles vão chamar Paulo para falar com eles mais uma vez, né? A respeito da fé dele em Jesus. Então, eles querem ouvir um pouco mais o que ele tem para falar a respeito desse Jesus, então, que ele estava confessando ali diante deles, né? A pregação que Paulo faz ali para eles, a palavra que Paulo traz, é a respeito de justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, tá? Mesmo sem saber ali o que vinha pela frente, o que ia acontecer, né? Paulo traz ali essa palavra. Acredito que, guiado pelo Espírito, né, com muito discernimento, ele traz uma palavra a respeito desses três temas, tá? Porque esse governador aqui, né, esse governo desse homem não era tão justo, né? Ele era, como que a gente pode falar? Corrupto, né? Fala aqui mais para frente, ó, quando Paulo trouxe a palavra a respeito dessas coisas, isso trouxe temor para o coração de Félix, né? Para o coração desse governador. Mas ele permanece ali com Paulo preso por mais 2 anos, tá? Então, ele não levou o julgamento para frente, mas deixou Paulo ali preso por 2 anos, esperando receber algum tipo de suborno. Fala, né, que ele ficou aguardando ali, né, para ver se Paulo teria alguma coisa para oferecer para ele em troca da liberdade, né? Mesmo sem ter nenhuma acusação concreta, mesmo sem ter nada assim que pudesse incriminar e que pudesse trazer uma condenação para Paulo de forma concreta, ele achou, né, que de repente Paulo fosse se corromper e querer pagar o preço pela liberdade, né? Eu te pago um suborno, te pago algo e você me libera, né? Mas não aconteceu. Então Paulo já trouxe ali uma palavra a respeito disso, né? Talvez já para mostrar para ele, né? Se fazer ele pensar mesmo, se ele estava sendo justo na maneira de julgar, se ele estava usando de domínio próprio e que o juízo vindouro viria, né? Ele poderia condenar o inocente, ele poderia manter o inocente preso, mas existe um juízo vindouro, né? Ele poderia até se beneficiar ali de alguma forma, tanto por parte de Paulo ou pela parte dos judeus, né, que estavam acusando. De alguma forma ele poderia ser beneficiado em função própria, né? Mas existe um juízo vindouro, que talvez não seja imediato, mas que vai vir, né? E é da parte de Deus. Então ele trouxe isso, Félix ficou amedrontado, fala aqui a palavra, mas permaneceu ali com Paulo preso, né? Sob custódia por mais 2 anos. Até encerrar o mandato dele, tá? Por mais 2 anos ali preso,
aguardando, né, alguma posição, mas como ele não deu, chegou o fim ali do mandato dele, ele foi substituído por um novo governador, né, chamado Festo, tá? Ou Festo, não sei como que fala. Que veio, né, da Cesareia para Jerusalém. Quando ele estava lá em Jerusalém, né, olha, já tinha se passado 2 anos, mas os judeus continuavam com aquilo no coração, né? Quando ele chegou em Jerusalém, os sacerdotes e os principais dos sacerdotes ali, né, já foram correndo para ele para acusar Paulo mais uma vez, né? Na verdade, o que eles queriam ali era que Festo mandasse Paulo de volta para Jerusalém, né, para ser julgado ali. Por quê? Porque eles ainda mantinham, né, o plano de matar Paulo durante o julgamento ou durante o caminho. Lembra que eles tinham tramado, né, durante um julgamento, né, trazer Paulo ali para se apresentar, e durante ali a defesa de Paulo, eles o matariam, né? Então, eles ainda mantinham. Depois de 2 anos, eles estavam com esse plano ainda no coração. Então, eles foram pedir ali para o novo governador para que trouxesse Paulo de volta para Jerusalém, né? Mas Festo falou, não, eu mesmo vou para lá, eu mesmo vou ver o que tem contra esse homem, né? Se vocês têm de fato alguma coisa contra ele, então mande representantes de vocês para acusarem, então, mais uma vez de forma formal. Deixa eu ouvir o que vocês têm para falar a respeito dele e depois eu vou tomar uma decisão. Logo quando eles chegaram, os acusadores chegaram junto. Eles já enviaram, então, os acusadores para apresentar as acusações ali contra Paulo, né? E fala que eles fizeram fortes acusações. E mais uma vez, o governador deu o direito ali de Paulo para falar, né? Ele disse mais uma vez, não, eles não têm nada contra mim, eu não cometi pecado nenhum, nem contra a lei, nem contra o templo e nem contra os judeus, né? Não existe prova nenhuma contra mim, eles não podem provar aquilo que eles estão falando. E aí Festo deu, né, ele sabia que não tinha nada contra Paulo realmente, né? Mas ele não queria perder o apoio dos judeus. Então, numa tentativa de levar Paulo de volta para Jerusalém, ele pergunta, né? Paulo, você quer voltar para Jerusalém para ser julgado lá? E aí Paulo faz um apelo, né? Ele fala assim, não, eles não têm nada contra mim, eles não podem provar, o Senhor bem sabe disso. Porém, se eu for acusado, eu estou pronto para morrer, né? Eu acho que Paulo já não estava mais aguentando ali aquela situação, né? Nem livre, nem condenado. Então ele faz um apelo maior, né? Se eu for realmente condenado, eu estou pronto para morrer. Se eles têm alguma coisa concreta contra mim, eu estou pronto para ser julgado e para morrer se for preciso. Mas eu não quero mais continuar nessa situação, né? Então eu apelo para César. César era o imperador que estava acima ali do governo, né? Era, como que a gente fala? Era o supremo, tá? Então era o poder máximo que poderia julgar. Onde que ele ficava? Em Roma, né? Lembra que o Senhor falou para ele que ele tinha que ser testemunha da mesma forma que ele foi em Jerusalém, lá em Roma? Então Paulo faz o apelo ali, né? Então me leva para César, deixa que ele me julgue. Então, cumprindo já o direcionamento ali do Senhor, né, para ser encaminhado para Roma. Então, negou ir voltar para Jerusalém, mas quis seguir para Roma, né? E a resposta do governador foi, né, já que apelou para César você irá. Né? Então, deu ali, né, o direito de Paulo exercer o poder de decisão dele, que era apelar para Roma, tá? Eu anotei algumas coisas aqui a respeito desse governador, né, esse Pórcio, o nome dele é Pórcio Festo, né? Ele foi enviado, então, pelo imperador Nero para substituir Félix. Historicamente, ele foi mais justo, né, com Paulo do que Félix, que foi o anterior dele, que ele já deu um desfecho ali, né, para Paulo, que já estava ali preso há 2 anos, então ele foi um pouco mais justo e deu o direito de decisão, então, né, se ele queria voltar para Jerusalém ou não. E aceitou o apelo dele, então, para ser levado diante de César, tá? Apesar de não querer, cita aqui, dele não querer desapontar os judeus. Do capítulo agora a gente vai entrar, né,
Vamos só fazer uma pausa aqui para falar a respeito desse César, né? Para quem Paulo apelou, né? Como eu acabei de falar, esse César, que era um imperador, ele era o governo supremo, era a suprema corte ali, né? A última instância ali, o governo mais poderoso. O nome dele, na verdade, é Nero, tá? Imperador Nero. Ele é chamado de César. César, na verdade, era um título, né? Em homenagem à família de Júlio César. Então, todo imperador que estava governando era chamado de César, tá? Mas então César era um título. O nome desse homem aqui, que era o imperador nesse momento, era Nero, tá? Só uma curiosidade mesmo. Então, depois de ter aceito, né, o apelo de Paulo para ser enviado para César, Festo começa aqui, né, os preparativos para enviar ele, tá? Junto com ele tinha que ser enviada uma carta, né? Ele não podia só mandar o homem lá e ele chegar diante de César e contar o que tinha acontecido e César julgar. Quem estava enviando, né, a autoridade anterior, que era o governador que estava enviando Paulo, ele tinha que mandar, né, uma carta por escrito falando por que ele estava enviando aquele homem, né? Qual era a acusação que tinha contra ele, exatamente do que os judeus estavam acusando, porque, né, mais uma vez, César era a autoridade máxima, né? Então não podia ser qualquer acusação, não podia ser qualquer crime, tinha que ter alguma coisa realmente que valesse a pena, né? Então ele precisava escrever uma carta. Então ele manteve Paulo ali, ele começou os preparativos. Chegou ali, né, o rei Agripa e Berenice, que eram irmãos, tá? E eles foram, e Festo foi contar para eles, né? Foi levar para eles o caso de Paulo, né? Talvez para que eles ajudassem a escrever essa carta para César, tá? Então, Festo expõe ali para eles, né? Do versículo 13 até o 27, Festo expõe para eles, né? O rei Agripa e a Berenice, o caso de Paulo, né? Para que eles o ouçam e o ajudem, então, na escrita dessa carta. O rei Agripa e Berenice, né? Anotei aqui algumas coisas a respeito de quem eram essas pessoas. Eles eram irmãos, tá? E eles governavam uma região da Judéia e da Galileia, tá? Mas era um rei, mas era só um governador, não tinha poder para julgar a causa de Paulo, né? Ou era o governador ou era, no caso, César. Então, ele só foi ali para auxiliar mesmo o governador, tá? Ele não tinha poder ali de libertar ou de condenar Paulo. Então, ele foi mais para ajudar. Então, eles governavam essa região ali da Judéia e da Galileia. E existiam alguns rumores, né, a respeito desses dois, de que eles moravam juntos e que eles tinham um relacionamento, né? Um incesto, na verdade, por ser irmãos, né? Essa mulher aqui, Berenice, ela foi casada por acho que 2 ou 3 vezes. E depois do divórcio ali, da separação do terceiro casamento, ela ficou viúva, na verdade. Ela foi morar na corte junto com o irmão, tá? Que era esse rei Agripa. E daí isso daqui é história, tá? Não está citando nada aqui, mas registro histórico, né? Existiam então rumores de que eles eram marido e mulher, na verdade, irmãos, mas que eles tinham um relacionamento ali de incesto, tá? Então eles foram ali para ouvir também Paulo falar. Do 23 até encerrar então o 27, depois de ter ouvido o Festo, né, eles mandam chamar então Paulo para falar ali diante deles, né? E fala ali que eles chegaram com roupas de grande pompa, né? Como que mostrando a autoridade, tá? Então, por isso que eu escrevi aqui que eles não tinham poder para julgar nem para libertar Paulo, porque, na verdade, eles estavam ali só para ouvir. Mas eles faziam questão de mostrar algum tipo de autoridade. Então, eles foram com roupas ali que demonstrassem muita autoridade. Pela história, né, eu até anotei que eles transformaram ali a declaração de Paulo, né, num espetáculo, como se eles fossem uma pessoa muito importante mesmo e que exercessem um grande poder, tá? Então, eles chegaram ali com roupas que demonstravam poder.
mas na verdade não tinham, né? Só estavam ali para auxiliar. E aí a gente já entra no capítulo 26, tá? Que vai ser a declaração de Paulo, então, diante do rei Agripa. Ele vai falar, contar mais uma vez a história dele ali, né? Então, ele começa falando quem ele era, tá? Quem eu era. Depois ele vai falar o que me aconteceu e quem eu me tornei. Então, aqui ele conta, né, desde o início, ó, eu era um zeloso da lei, e aí ele conta a experiência que ele teve com Jesus, e aqui ele fala algo a respeito, né, do momento que ele teve um encontro com Jesus. Nos evangelhos eu acho que não aparece, não me lembro, eu acho que não apareceu, mas aqui, ó, ele fala algo mais, né, que Jesus falou com ele durante o encontro que teve lá no caminho. Ele fala assim, ó, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Normalmente, né, a gente vê lá nos evangelhos e a gente só ouve falar, né, a respeito da pergunta que Jesus fez, né, por que você me persegue? Mas teve mais coisas ali, né, e aqui traz mais uma revelação, né, do que Jesus também falou para ele. É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. O que significa isso, né? Lutar contra a vontade de Deus, né? O que era um aguilhão, né? Vamos voltar. O que era um aguilhão? Era uma lança, assim, com uma ponta, que era usada para juntar os bois ou para transferir ali de um lugar para o outro. E quando o boi não queria obedecer, ele dava coices contra esse aguilhão. Só que o que acontecia? Ele se machucava, né? Porque ficava batendo ali o pé, né? A pata ali dele contra aquele aguilhão, que era uma flecha, né? Tinha uma ponta afiada ali que cortava. Então, duro para você, Paulo, é ficar dando coices contra aguilhão, ou seja, você só vai se machucar, né? Então, Jesus usou essa metáfora ali para falar para ele, quem se machuca quando dá coice contra o aguilhão? É o próprio boi. Quem se machuca quando resiste, né, a obedecer a Deus? É você, Paulo. Somos nós, né? Quando a gente não quer ou não consegue obedecer, o único ferido, o único machucado somos nós mesmos, né? Eu até anotei aqui, ó. O que significa então, né? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Lutar contra a vontade de Deus machuca apenas quem a resiste. Então, uma coisa que é a vontade de Deus, ela vai acontecer, queira nós ou não queira, vai acontecer. O que é a vontade do Senhor, ela vai se cumprir, né? Quem anda segundo os propósitos do Senhor, às vezes pode até se debater um pouquinho, pode até resistir, mas só vai se machucar. Porque a vontade que prevalece, o propósito que prevalece, é o propósito e a vontade do Senhor. Então, duro para nós é dar coices contra os aguilhões. Duro para nós é resistir à vontade de Deus. Então, voltando, ele contou ali para o rei, né, e para todo mundo que estava reunido ali, quem ele era antes de encontrar com Jesus. Ele fala, né, que ele era zeloso da lei, que ele tinha uma fé fervorosa, que ele matava as pessoas. Eu era dessa forma, né? Mas eu me encontrei com Jesus. Ele fala a respeito da conversão dele, então. O que me aconteceu? Ele conta toda a experiência e ele segue falando, então, a respeito de quem ele se tornou depois do encontro com Jesus, né? Tudo mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Tudo se fez novo, né? E ele fala, né, a respeito das palavras de Jesus, abrindo ali as portas, né, da salvação para os gentios, né? Nesse momento ele é interrompido ali por Festo, né? Por conta de falar dos gentios, né? Olha, Cristo devia padecer sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Nesse momento ele é interrompido por Festo, né? Que fala para ele, você ficou louco.
Eu acho que você estudou tanto que você ficou doente, você ficou louco da cabeça, né, de tanto estudar. Por quê? Porque talvez ele conhecesse também as leis, né, dos judeus, ele sabia um pouco da religião, e ele sabia que para os judeus isso não fazia sentido. Abrir as portas para os gentios não fazia sentido, né? Mas Paulo fala que foi exatamente isso que ele ouviu de Jesus, que ele seria uma luz, tanto para os judeus quanto para os gentios, né? E aí Paulo segue falando, não fiquei louco, excelentíssimo, né? Essas palavras são de verdade, são de bom senso, porque tudo isso é conhecimento do rei, né? A quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. E aí ele pergunta para o rei Agripa, né? O Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. E o rei Agripa, né? Fala aqui, olha, por pouco você me convence a me tornar um cristão. Paulo falou tão bem ali diante deles, né? Mais uma vez, as defesas de Paulo nada mais eram, né, do que uma oportunidade de pregar a palavra. Então, todas as vezes que ele tinha a oportunidade de falar e de se defender, ele trazia o foco não para quem ele era, mas para quem ele tinha se tornado depois de Jesus. Para a revelação que Jesus trouxe para ele a respeito das Escrituras, né? Para a verdade que Jesus trouxe para ele. Então, o rei aqui, Agripa, né, ele fala assim, olha, por pouco que eu não me tornei um cristão, de tão boas que são as suas palavras, né? De tão inteligentes, de tão persuasivas que são as suas palavras. E Paulo, né, fala assim, olha, eu gostaria não só que o Senhor se tornasse como eu, né, mas que todos os que estão aqui me ouvindo se tornassem também. Né, que todos vocês, o que ele estava dizendo ali na verdade é que todos vocês, o que eu queria era que todos vocês tivessem um encontro com esse Jesus que eu tive. Que todos vocês o conhecessem, que todos vocês tivessem a visão aberta e que se tornassem como eu. Exceto, né, e ele fala, exceto pelas prisões. Então eu gostaria que vocês conhecessem, mas eu gostaria que vocês não tivessem que passar pelo que eu estou passando, né? Essa foi a defesa ali dele. E conversando ali depois no particular, né? Festo e o rei Agripa, eles falaram assim, olha, este homem bem podia ser solto agora. Né? Realmente não tinha nada contra ele, né? Eles entenderam ali o que Paulo estava falando e eles disseram assim, olha, ele bem poderia ser solto agora, se não tivesse apelado para César. Como o apelo já foi feito, já foi aceito, ele vai ser transferido. Mas ele bem poderia ser solto agora, porque realmente não tem nada contra ele. Mas já que ele apelou para César, mais uma vez, para César ele irá. E aí segue. Então, já entrando agora no capítulo 27, Paulo está sendo enviado então para Roma. Tá? Ele sai de Cesareia, embarca no navio, tá? Para ser enviado. E levou uma jornada de mais ou menos 6 meses para ele chegar da Cesareia até Roma, tá? Numa viagem normal, eu até anotei aqui, levaria mais ou menos entre 20 e 25 dias, tá? No mar tranquilo, navegando ali no mar tranquilo, mais ou menos 20 a 25 dias. Porém, teve vários percalços aqui durante esse caminho, durante essa viagem, né? O capítulo inteiro, né, na verdade, vai falar então a respeito dos perigos que eles correram e do naufrágio. Esse navio aqui naufragou antes que ele chegasse em Roma, tá? Então, começou ali, fala que o início foi lento por causa dos ventos, né, que estavam soprando. Esse período aqui da viagem, nessa embarcação, era entre a passagem ali do outono já para o inverno, tá? Esse período não é um período bom para navios, para cruzeiros. Eu vendo lá na CVC, né, e eu sempre tenho que explicar isso para as pessoas. Às vezes eles querem cruzeiro no meio do ano, em julho. Não tem cruzeiro em julho. Por quê? Porque é inverno.
Outono, inverno, não tem como o navio navegar, porque o mar fica muito agitado, muito revolto. É mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Esse período que ele foi enviado era um período que não era um período propício, não era um período bom para navegar no mar, tá? Mas eles contaram ali com a sorte, né? Talvez fosse o início ainda do outono, eles acharam que ia dar tempo de chegar, mas não deu. Então eles tiveram um início meio lento ali, né? Por conta dos ventos que começaram a soprar. E cita aqui que ele passou o dia do jejum a bordo, né? Lucas cita aqui que eles passaram, né? Lucas estava com Paulo ali no navio, cita que eles passaram o dia do jejum a bordo. O que é o dia do jejum que eles citaram aqui, né? É o dia do jejum e dia da expiação. É um dia para os judeus de arrependimento e de oferecer sacrifício, tá? Então ele acontece, acho que 10 dias depois do Ano Novo, né? No calendário judeu, o Ano Novo começa diferente. Então, tem o dia do Ano Novo, acho que 10 dias para frente, tem esse dia aqui de jejum, tá? Acho que era para zerar a conta do ano anterior e começar um ano novo, tá? Então, passou ali o dia do Ano Novo. Eles tinham 10 dias ali de arrependimento, onde eles iam se arrependendo, acho que refletindo tudo que tinha acontecido, todos os pecados. E nesse dia específico aqui, era um dia exclusivo de jejum, tá? Então ninguém fazia nada. Era um dia assim, era 25 horas, né? Um dia e uma hora a mais. Então 25 horas de jejum e de expiação de pecados. Então um dia de oferecer mesmo sacrifício para o Senhor. É aquele único dia que a gente sabe pela história que o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar para oferecer oferta pelo povo de Israel, né? Acho que você lembra. Até tinha que amarrar ali a perna do sumo sacerdote, né, com uma corda e com um sino, né? Que enquanto estivesse fazendo barulho, eles sabiam que o sumo sacerdote estava vivo. Caso o barulho do sino parasse, eles sabiam que o sumo sacerdote tinha morrido quando ele entrou na presença do Senhor. Por quê? Porque ele tinha que estar santo, ele tinha que estar puro para estar diante do Senhor. Se tivesse qualquer coisa errada, né, a presença do Senhor matava o sumo sacerdote na hora. Então, caso eles parassem de ouvir o barulho do sino, eles puxavam o homem, porque eles sabiam que tinha morrido, tá? Então, era nesse dia aqui, no dia do jejum. Esse dia é chamado pela tradição dos judeus de Yom Kippur. Eu acho que eles ainda têm esse dia até hoje, tá? Yom Kippur. Então, eles se abstinham de tudo mesmo, era um dia de purificação, só de arrependimento e jejum. Não podia comer e nem beber nada, tá? Nada mesmo. 25 horas sem se alimentar. Até a água parece que não podia beber, tá? Então eles tinham que se abster de todo alimento, não usava couro de animal, não tinha relações sexuais, não tinha nada. Era um dia exclusivo para o Senhor, para se santificar, como que para se preparar para o próximo ano, tá? Então eles estavam zerando a conta do ano anterior para começar um ano novo, tá? Então cita aqui esse dia do jejum, só para esclarecer mesmo, para vocês saberem. Não tem muito a ver com a história de Paulo aqui, mas só para a gente saber o que estava acontecendo, tá? Então Lucas cita que eles passaram esse dia do jejum a bordo então do navio, né? Durante esses dias que a navegação foi lenta, né? E aí se iniciou ali, depois desses ventos, se iniciou ali uma tempestade, né? Que eles chamam de Euroaquilão, tá? O que era essa tempestade? Era um vento que vinha do norte e do leste e se juntava em volta ali do navio, obrigando o marinheiro, né, o comandante da embarcação, a abandonar a direção do navio e deixar o navio à deriva. Não tinha o que fazer, não tinha como contornar e nem como conter aquela tempestade. Tinha que abandonar ali a vela. Eu ia falar o remo, mas navio não é remo, né? Eles tinham que abandonar as velas ali do navio e deixar o barco à deriva. Não tinha o que fazer, só aguardar e esperar para ver o que ia acontecer, se ia sobreviver ou não.
e seja o que Deus quiser, tá? Então tinha ali com Paulo, né, naquele navio, outros presos além dele, né? Tinha ali, Lucas cita aqui, acredito que tinha outros companheiros de Paulo também. Tinha outros presos, o pessoal do exército, que estava sendo responsável por levar então esses presos até Roma, tá? E era um navio de carga também, então tinha alimentos ali como carga, né? Acho que tinha trigo, acho que cita aqui que tinha trigo ali dentro do navio. Então, como o marinheiro, né, os comandantes ali, não tinha muito o que fazer, era só aguardar, tinha que abandonar as velas e deixar o barco à deriva, e seja o que Deus quiser, né? Por um momento ali eles começaram a jogar o trigo fora, né? Acho que para aliviar o navio, para ficar menos pesado e para tentar sobreviver. Então eles começaram a jogar ali a carga do navio no mar. Durante essa tempestade, eles passaram 14 dias à deriva, tá? 14 dias ali só esperando a tempestade passar. Fala que eles estavam com fome, né? Paulo provavelmente passou o dia do jejum em jejum, porque ele cumpria a lei, né? E durante esse período, né, o anjo do Senhor falou com Paulo, né? E ele trouxe a revelação ali para todo mundo do navio, né? Ele trouxe primeiro uma direção a respeito do que deveria ser feito, que não era para navegar, mas como eles não ouviram, né? Teve mais uma revelação ali do Senhor. Um anjo do Senhor trouxe para Paulo, né? Ninguém vai morrer. Vocês podem ficar tranquilos que o Senhor vai fazer todo mundo chegar em segurança. Ninguém vai morrer. A única coisa que vai se perder é o navio. O navio não vai dar para salvar. O navio vai perder mesmo. Mas se vocês obedecerem, se vocês fizerem tudo certinho do jeito que o Senhor está falando, todo mundo vai sobreviver. Ninguém vai morrer, tá? Além dos presos, né, que estavam ali, a tripulação, que eram os marinheiros que estavam guiando o navio, né, a carga fala aqui a respeito de um homem, né, um centurião que foi designado ali pelo exército para cuidar especificamente de Paulo, que era Júlio, tá? Então fala aqui que ele tratou Paulo com muita humanidade, né? Teve um momento ali durante o naufrágio, né? O navio, ele naufragou mesmo, ele se perdeu. Então ele afundou e todo mundo, né, que estava dentro do navio teve que nadar até chegar numa cidade aqui, numa ilha, né, que é a ilha de Malta. Aí a gente já vai falar a partir do capítulo 28. Então eles tiveram que nadar até essa ilha. Quando eles chegaram lá em terra, né, o exército, os guardas do exército ali, eles quiseram matar todos os presos, né? A gente vai ter que dar conta da vida deles quando a gente chegar lá. Então, como a gente não tem como segurar todo mundo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos matar todos eles. E aí a gente fala assim, ó, a gente teve que matar, mas estão aqui, né? A gente trouxe. Esse homem aqui, esse centurião Júlio, né, ele não quis fazer isso, porque ele queria poupar a vida de Paulo. Se ele permitisse que os presos fossem mortos, ele ia ter que matar Paulo também. Mas querendo poupar a vida de Paulo, né, ele foi contra aquela ideia. E aí eles desistiram, né, nadaram até a ilha e chegaram ali todos vivos, seguro, conforme a palavra que Deus tinha falado para Paulo, tá? Todo mundo chegou. O navio se perdeu, afundou mesmo, mas as pessoas chegaram vivas. E aí a gente já entra agora no capítulo 28, já encerrando mesmo. Todo mundo ali do navio nada e vai chegar então numa ilha chamada Malta, tá? Quando eles chegaram ali na ilha, ainda estava chovendo, estava muito frio, e fala que os moradores, né, que os nativos daquela ilha, eles se sensibilizaram, e eles trataram as pessoas daquele navio com humanidade. Mais uma vez usa essa palavra, né? Apesar de serem presos, de serem pessoas criminosas ali, eles trataram eles com humanidade. Então eles fizeram ali uma fogueira, né, como forma de acolhimento ali para aquelas pessoas, para que elas pudessem se esquentar daquele frio, para que elas pudessem, né, voltar ali um pouquinho para a vida. Durante o momento dessa fogueira, né, Paulo foi tentar ali arrumar as madeiras, tentar arrumar ali uns gravetos para não apagar, né, aquela fogueira.
Quando ele foi pegar ali alguma madeira, né, saiu de dentro ali do meio das madeiras uma víbora e picou a mão de Paulo. A gente já conhece essa história também, né? Quando isso aconteceu, as pessoas daquela ilha, elas olharam e falaram o quê? Olha, esse homem aí, ele deve ter feito alguma coisa muito grave e Deus está contra ele mesmo, né? Porque o homem sobreviveu a um naufrágio, o navio que ele estava naufragou, ele chegou na ilha e a primeira coisa que acontece é uma víbora picar a mão dele, né? Tá grudada ali. O que eles acharam que ia acontecer? O veneno dela vai entrar nele e ele vai morrer, né? Mas não, ele sacudiu a mão, jogou a cobra ali na fogueira e seguiu, né? E eles achando assim, ó, daqui a pouco ele vai começar a passar mal, daqui a pouco ele vai ficar com febre, daqui a pouco o veneno vai fazer efeito e o homem vai morrer, porque é Deus que está contra ele, né? Mas nada aconteceu com Paulo. Passou ali as horas e eles viram que nada aconteceu. E aí eles mudaram o pensamento. Então só pode ser Deus. Só pode ser um Deus esse homem, né? Como que a cobra pica e nada acontece, né? Mais uma vez, os sinais acontecendo para confirmar as palavras, né? Paulo vai pregar ali naquela ilha. Muitas pessoas aqui nessa ilha vão se converter. Mas esse sinal que acabou de acontecer, esse milagre que eles acabaram de ver ali, né? Que é ser mordido por uma cobra e não sofrer dano nenhum. Isso vai fazer com que eles ouçam aquilo que Paulo tem para falar, né? Então a pregação de Paulo ali vai surtir efeito a partir desse momento que eles veem um milagre acontecendo, tá? Então milagre acontecendo mais uma vez para reforçar a pregação, tá? Então a cobra picando ali, né? O que era, né? É um castigo ou é um sinal, né? Para abertura de portas para pregação? É um sinal e uma abertura de portas para a pregação. Do versículo agora 7 até o 10, um homem, né? Fala aqui que ele é o principal da cidade, chamado Públio. Ele vai receber Paulo e seus companheiros ali na casa dele, tá? Ele vai, acho que durante 3 dias, ele vai abrigar Paulo e seus companheiros ali na sua própria casa, tá? Durante essa estadia, talvez ele tenha ouvido falar a respeito de Paulo, né, a respeito do que aconteceu. Uma ilha provavelmente não é muito grande, né, é pequena, então as notícias se espalham, né? Quando ele viu aquele homem ali, e eles chamaram de Deus, né, eles acharam, é um Deus. Então, a notícia deve ter chego ali para aquele homem, que é chamado aqui de o principal da ilha, né? E ele trouxe Paulo para a casa dele. Se é um Deus, né, eu vou trazer para minha casa. Quando Paulo passou ali 3 dias hospedado, fala que o pai desse homem estava doente, estava com disenteria, com febre. Paulo vai até ele, vai orar por ele, impor as mãos sobre ele e o homem é curado, tá? E aí mais um milagre acontecendo e Paulo aproveitando para pregar e para falar do evangelho. Esse homem aqui, ele se converteu, tá? Ele foi evangelizado, ele se converteu. E pela história, tá? Não citou aqui também, mas é história. Ele se tornou o primeiro bispo daquela cidade, daquela ilha, que é o primeiro pastor, né? O primeiro líder religioso ali do evangelho, tá? Então toda a ilha foi evangelizada, toda a ilha ouviu falar do evangelho por causa desses milagres aqui que estavam acontecendo. Então primeiro a cobra que picou e nada aconteceu, e depois o pai desse homem aqui sendo curado, né? Recebendo oração, imposição de mãos e sendo curado. A partir dali, muitas pessoas da ilha traziam os enfermos para Paulo orar, né? Para que elas fossem curadas também. Então, abriu ali uma porta realmente para a pregação e para que a ilha toda fosse evangelizada, tá? Como oferta, né? Como forma de agradecimento, eles trouxeram ali muitas ofertas, muitas coisas para honrar, né? Fala aqui muitas honrarias. Então, muitas coisas para honrar e para agradecer Paulo, né? Por aquilo que ele estava trazendo ali para aquela ilha, né? Pelas pessoas estarem sendo curadas,
pelas coisas que estavam acontecendo ali. Então, eles fizeram algo ali que pudesse honrar Paulo, né? E fala que eles fizeram isso até o momento que eles foram sair da ilha, né? Então, quando eles foram embarcar novamente, né, num novo navio, para chegar até o destino final, que era Roma, né? Muitas coisas que eles trouxeram como ofertas foram colocadas ali no navio para serem levadas juntas, né? Coisas que serviam até para o sustento depois de Paulo, provavelmente, né? Que poderiam ser utilizadas depois para sustento mesmo da vida dele. E aí, 3 meses eles passaram aqui nessa ilha, tá? Então, por isso que demorou 6 meses, né? Porque 3 meses só nessa ilha eles ficaram parados ali esperando o inverno passar, tá? Para não correr o risco de um novo naufrágio, 3 meses ali esperando o inverno passar, para que eles pudessem recomeçar, então, a viagem, tá? Passado ali os 3 meses, agora já do versículo 11 até o 15, é a continuação, então, da viagem em direção de Roma, tá? No meio do caminho, eles fizeram ainda mais algumas paradas, tá? Onde Paulo teve a oportunidade de se encontrar com alguns outros irmãos aqui e fortalecê-los, fala, né? De animá-los. Então, apesar de Paulo ser um preso, né? Ele estava sob custódia, ele realmente era um prisioneiro, ele estava preso. Mas ele estava sendo tratado, como eu falei, né, com muita humanidade, né? Esse centurião aqui que estava guardando a vida dele, estava realmente tratando ele com muita humanidade. Então, em momento nenhum, ele estava sendo impedido, né, de receber visitas, de falar com pessoas. Então, nessas outras paradas aqui que eles fizeram, né, ele pôde encontrar, então, alguns irmãos e animá-los, né, e fortalecê-los. E aí, seguiu, então, mais uma vez a viagem, então, a caminho de Roma. Do versículo 16 até o 22, já na chegada, então, agora em Roma, chegaram, né? Depois de 6 meses, chegaram lá. Paulo, ele foi dirigido para uma casa, né? Ele recebeu ali uma permissão para alugar uma casa, tá? Então, ele passou ali mais algum tempo em prisão domiciliar, tá? Ele pôde alugar uma casa. O centurião, que era o guarda, ficou ali tomando conta dele e ele ficou preso, então, numa casa, tá? Como ele tinha os companheiros, tinha as pessoas que cuidavam dele, ele tinha essa condição, né, de alugar uma casa. O próprio Lucas, né, que era o médico amado, eu acho que na minha introdução eu falei a respeito, né, da possibilidade de Lucas ser o advogado de Paulo, né? Mas isso é história, né? Faz parte da história. Na Bíblia mesmo, a gente sempre vê Paulo, né, chamando Lucas de um médico amado, né? Por quê? Porque provavelmente Lucas era alguém que cuidou dele mesmo, né? Pode ser, né, também a história, que ele tenha se aproximado de Paulo durante os períodos de prisão, durante os períodos que ele foi açoitado, que ele foi machucado. Então, Paulo se aproximou, né, teve a proximidade ali com ele para cuidar dele, né, nesses períodos de ferimento que ele teve. E aí se tornaram realmente amigos, né? Então, Lucas era também um dos companheiros, né, que ajudavam Paulo. Então, apesar dele estar preso, ele teve essa condição de alugar uma casa, né? Tinha condição financeira para isso, né, de alugar uma casa e ficar preso ali em prisão domiciliar, tá? Então, o guarda ficava ali, tomando conta dele, e ele recebia, né, visita de outras pessoas. Já do 16 ao 22, ele está em Roma, mas ele está preso numa casa, tá? Ele faz questão ali de convocar os principais dos judeus, né, que são os sacerdotes, para expor para eles, né, a causa dele. Por quê? Porque ele deve ter achado, né, provavelmente, que a notícia já tinha chegado até ali, né, e que aqueles judeus iam continuar a acusação contra ele. Então, antes de estar diante do César, antes de estar diante do governo, ele quis se apresentar ali para os judeus, tá?
contar quem ele era, falar a versão dele, para ver se talvez ele conseguisse ali algum acordo, né? E então ele contou, né, o que aconteceu lá em Jerusalém, a forma que ele foi preso. Ele fala quem ele era, que ele guardava a lei, que ele servia ao Deus dos pais. E ele fala, né, olha, aconteceu isso, que eu fui preso, fui transferido, eles queriam me matar, e eu tive que apelar para César, né? E é por isso que eu cheguei aqui em Roma, é por isso que eu estou aqui, né? Os judeus ali, eles falaram assim, olha, a gente não ouviu falar a respeito de você. Não chegou nenhuma carta aqui de Jerusalém, não chegou nada para a gente falando a seu respeito, nem a respeito dessa acusação, né? Porém, a gente quer te ouvir. Se você tem algo para falar, a gente quer te ouvir, né? Porque a única coisa que a gente sabe é a respeito dessa seita. Mais uma vez, eles chamam aqui de seita, né? A gente já ouviu falar a respeito dessa seita. E a gente queria ouvir, né? O que você tem para falar a respeito disso? O que você tem para nos dizer? E o que é que você pensa a respeito disso, né? Então, você pode nos falar. E aí, do 23 até o 29, Paulo vai fazer uma pregação, né? Eles combinaram, né? Marcaram um dia. E Paulo vai pregar para eles, então, a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. Paulo, mais uma vez, vai trazer ali todo o entendimento, toda a experiência que ele teve e vai pregar, então, para os judeus, tá? Esses judeus, eles vão ficar divididos, né? Eles ficam divididos. Alguns vão acreditar, outros não. Uns querem acreditar, outros não, mas aí eles começam a sair dali, né? Então eles começam a ir embora, né? Muitos começam a ir embora. Como eles estavam divididos ali, eles não sabiam o que fazer, eles começaram a se retirar, tá? Começaram a ir embora e Paulo traz ali uma profecia, né? De Isaías, né? Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouvirão com os ouvidos tapados, e fecharão os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Tá? Então essa é uma profecia aqui a respeito dos judeus, né, que eles ouviriam falar a respeito do Evangelho, mas a mente, né, o coração estaria fechado, né, o coração endurecido, não deixando com que ele se convertesse, né, não deixando que eles fossem curados pelo Senhor, não permitindo, né, que eles recebessem a salvação através de Jesus, mas que eles permanecessem ali com o coração endurecido. E aí ele concluiu, né? Portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Né? Então, Paulo está falando, essa profecia aqui, ó, está se cumprindo em vocês. Porém, fiquem sabendo que essa salvação que eu estou anunciando, que vocês estão rejeitando, ela também está sendo anunciada aos gentios. E eles sim darão ouvidos, eles sim aceitarão e serão salvos, tá? Diante dessa palavra, né, os judeus saíram de vez mesmo, porque mais uma vez, né, eles não aceitavam que salvação chegasse para os judeus. Então, sempre quando chegava nesse ponto aqui, ó, de falar, chegou para os gentios, a salvação está disponível para os gentios, porque vocês rejeitaram, eles se revoltavam e daí eles saíam mesmo de vez, tá? E aí encerra, né, Lucas encerra no versículo 30, falando que Paulo passou 2 anos ali, então, nessa prisão domiciliar, né, preso ali, falando, né, com todas as pessoas que iam até ali, ouvia a palavra, ele pregava. 2 anos ele passou ali pregando a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus e a respeito da ressurreição, tá? Lucas encerrou aqui, então, falando a respeito disso. Não teve, né, aqui no livro o desfecho, né, de como foi o julgamento de Paulo, né, diante de César.
não teve o desfecho ali falando como que foi, o que aconteceu. Só encerrou aqui de maneira meio aleatório, né? A gente pode falar assim. Mas aí pela história, né? Só para a gente concluir e não ficar com dúvidas, né? Pela história, Paulo foi livre depois de 2 anos por falta de acusação, tá? Quando ele chegou ali em Roma, né? Os judeus daquela cidade não o acusaram, porque eles não tinham realmente ciência daquilo que os judeus de Jerusalém tinham contra Paulo. Então, eles não fizeram nenhuma acusação formal. Os de Jerusalém também não foram para Roma para acusar. E pela lei de Roma, né, não poderia haver um julgamento sem a presença dos acusadores. Tá? Então, César não podia fazer um julgamento sem que os acusadores estivessem presentes. Por falta de acusadores, ele foi pela lei obrigado ali a libertar Paulo, tá? Então, Paulo foi livre depois de 2 anos, tá? Aí ele seguiu viagem, né? Fala pela história também, ele seguiu viagem, foi pregar de novo a palavra por outras cidades e mais tarde, aí já para os próximos estudos, né? Ele foi preso e numa próxima prisão, tempos depois, ele foi condenado. Por esse mesmo César aqui, ó, que ia julgar ele dessa vez, ele foi acusado, condenado por esse mesmo imperador Nero e decapitado, né? Essa foi a morte de Paulo. Ele morreu decapitado, tá? Então, anos depois de seguir o seu propósito de pregar e anunciar Jesus, ele foi preso novamente, julgado e condenado aqui por esse homem, tá? E aí ele morreu de forma trágica, né? Decapitado, com a cabeça cortada. Mas isso é para os próximos estudos, tá? O livro de Atos a gente encerra aqui dessa forma. Acredito que a vida, né, de Paulo, ela traz assim para a gente muita vontade de ser um cristão melhor, de abrir mesmo os nossos olhos para quem a gente tem sido, né? De que forma a gente tem amado o Evangelho de Jesus, de que forma a gente tem sido testemunha desse Jesus a quem a gente fala que a gente serve e que a gente prega, né? Paulo, ele realmente, no momento em que ele teve o encontro ali com Jesus para frente, ele gastou a sua vida, né? Em prol da pregação do Evangelho, e por causa da vida dele, né? O Evangelho chegou até nós. Ele foi alguém assim muito relevante, que foi assim para a geração dele, alguém que deve ter dado muito, muito, muito trabalho. Porque não tinha o que fizesse com esse homem, com o que fizesse que ele parasse, né? Se prender, eu prego na cadeia, se soltar, eu prego na rua. Então a gente vai te matar, tudo bem, porque é lucro, eu considero lucro, porque aí eu vou estar com o Senhor. Então a gente deixa você vivo. Ok, eu vou continuar pregando, eu vou te bater, tudo bem, porque ainda é muito pouco perto do que Jesus sofreu por mim. Então, assim, não tinha o que fizesse com esse homem para fazer ele parar, né? Não tinha. A partir do momento que ele se encontrou com Jesus, ele teve a vida e o propósito da vida transformados, de forma que ele entregou realmente a sua vida em favor do Evangelho, né? Que a nossa oração nesses dias é que a gente tenha essa revelação, realmente, de quem é Jesus. Que os nossos olhos se abram, que as nossas escamas dos olhos caiam, para que a gente receba essa mesma revelação de quem é Jesus, né? A gente muito ouve falar, né, nesses dias, quem é que Paulo viu? O que é que Paulo viu no caminho de Damasco que transformou a vida dele daquela forma? O que é que Pedro viu que transformou a vida dele daquela forma? O que é que os apóstolos, né, viram que fez com que eles tivessem a vida de fato transformada, né? Que a gente tenha essas experiências com o Senhor, experiências que transformam e que mudam quem a gente tem sido até hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida. Qualquer coisa, não vou repetir, mas qualquer coisa, deixa aí pra gente no comentário, tá bom? Deus abençoe e até os próximos livros.